Olá, turma que segue o canal. Hoje a gente vai trazer à discussão um tema que tem gerado muito debate entre os torcedores do Flamengo, que é se o Gabigol deve ou não ser titular contra o Peñarol pela partida de volta pelas quartas de finais da Libertadores. Ou seja, jogo grande. Mas antes de a gente seguir com esse vídeo, venho aqui pedir sua ajuda para que se inscreva no canal, deixe aquele like para que o YouTube entenda como relevante esse conteúdo e distribua para o maior número de pessoas. Claro, comente, concordando ou não, deixe aqui seus comentários. O importante é interagir e compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Voltando ao assunto do vídeo, desculpe. Gabigol deve ser ou não o titular contra o Peñarol pela partida de volta da Libertadores pelas quartas de finais. É um tema que tem gerado muita discussão, porque o Gabigol ultimamente divide a torcida. Mas o exercício que eu quero fazer é deixar de lado todos os motivos extracampos que levaram o Gabigol a estar na situação que está. A gente sabe que ele tem feito muita besteira. Isso aqui não está em discussão no vídeo. Mas eu quero isolar esse fator e focar justamente na necessidade do time em se classificar. O Flamengo vai pegar um Peñarol numa situação muito adversa, perdeu no Maracanã. O Peñarol joga nos seus domínios, ou seja, tudo favorável. Então, na minha avaliação, é necessário que o Flamengo faça algo diferente do que vem toda vez fazendo e que, por sinal, não vem dando certo. Então alguém pode falar, mas o Gabigol ele não tem jogado bem todas as vezes que tem a oportunidade. Isso é verdade. Mas um ponto que a gente deve considerar também é que o Gabigol vem jogando desde o tempo do Sampaoli fora de posição. Quando eu digo fora de posição, não é que ele não venha jogando no ataque, mas ou ele vem jogando como substituto do Arrascaeta, como 10, ou como jogador de ponta. E essa não é a sua principal valência. O Gabigol, a gente sabe que um dos seus principais recursos na dinâmica do seu futebol é jogar como uma dupla de atacante, com aquela movimentação, inclusive em facão, abrindo espaços e brechas para que o Arrascaeta, por exemplo, possa sempre colocá-lo na cara do gol. O Gabigol ele tem uma característica, sim, de perder muitos gols, mas porque ele gera muita oportunidade com a sua movimentação. E esse para mim é o grande ponto, já que o Bruno Henrique certamente vai ser um dos titulares, embora possa não ser exatamente aquele Bruno Henrique de 2019, mas é um jogador ainda muito decisivo e que costuma impactar de forma positiva para o Flamengo em jogos decisivos. E a minha questão é justamente que o Tite saia dessa questão do 4-3-3, do time com os três pontas, e justamente com os dois pontas, desculpa, e justamente mude para um 4-4-2 com uma dupla de atacante. Algo que realmente eu não acredito que faça, mas poderia fazer. O Tite nunca jogou nesse 4-4-2. Né? E isso permitiria ao Gabriel jogar como jogou em 2019, mas não só em 2019. Quero chamar a atenção aqui para todas as vezes que o Gabigol jogou com esse sistema de 4-4-2, com dupla de ataque, com Bruno Henrique ou não, ele sempre se destacou, ele sempre teve um desempenho muito destacado. Vamos lembrar? Com o próprio JJ, depois com o Rogério Ceni, depois com o Renato Gaúcho e depois com o Dorival Júnior. Ele sempre foi um jogador que se destacou muito jogando como dupla de atacante, tendo uma livre movimentação e entrando em diagonal. Inclusive, em 2022, com o Dorival Júnior, ele abdicou de ser o jogador finalizador, até reconhecendo que esse maior poder de finalização pertencia e pertence ao Pedro, e ele justamente começou a servir mais ainda com a característica de movimentação. Um outro ponto que eu quero chamar a atenção e que eu acho de muita importância é a questão de você ter um jogador decisivo, um jogador que impõe respeito num jogo tão decisivo como esse. Poxa, o Gabigol, ele é o maior artilheiro da história do Flamengo na Libertadores. Mais que isso, o Gabigol é o jogador brasileiro
que mais fez gols em Libertadores e fez 4 gols pelo Flamengo nas últimas 3 finais. E não estamos falando que isso foi no século passado, não. Nós estamos falando que até menos de 2 anos atrás, até porque a final da Libertadores de 2022 ocorreu em outubro, o Gabigol estava fazendo gol na final e sendo decisivo para o Flamengo. Não é uma coisa longínqua do século passado, é uma coisa muito recente. É um jogador novo que, a priori, fisicamente está 100%, então não tem motivo para acreditar que ele não vá poder impactar de forma positiva o jogo do Flamengo. Eu recebi um comentário de um amigo dizendo que não tem lógica escalar o Gabigol pelo que ele tem feito e desempenhado essa temporada. De fato, não tem lógica. Mas, se você considerar a história do Gabigol do Flamengo, a escalação do Gabigol nessa final, ou semifinal, quartas de finais, que parece uma final, contra o Peñarol, é o que há mais de ilógico entre todas as coisas lógicas que o Tite poderia fazer. Não devemos considerar, na minha opinião, só esse retrato, essa foto dos últimos jogos, que ele vem jogando fora de posição, que ele teve uma série de problemas extracampo, que certamente a sua confiança está em baixa, mas sim o histórico, a capacidade desse jogador de decidir jogos importantes, jogos realmente que a tendência é ter um resultado adverso para o Flamengo e ele realmente impactar favoravelmente para o Flamengo. Um outro ponto positivo para que essa escalação ocorra, favorável para essa escalação, é a interação entre Gabigol e Bruno Henrique, uma das melhores duplas de ataque da história do futebol brasileiro, dito não apenas pelos flamenguistas, mas pelos próprios rivais. Essa foi a melhor dupla de ataque da história do futebol brasileiro. O Bruno Henrique continua sendo decisivo. O Gabigol, um jogador muito mais novo ainda e fisicamente em plenas condições. Por que não colocar uma dupla tão importante, tão decisiva na história do rubro-negro, um jogador novo, como eu disse, com plenas condições físicas, junto àquele outro jogador que foi o seu maior parceiro de jornada no Flamengo nesses últimos anos e que está aí, jogando em boas condições, sendo decisivo. Bruno Henrique e Gabigol, jogadores que conseguem encaixar suas movimentações, jogadores que têm movimentos sincronizados de forma natural, que se buscam dentro de campo, e jogadores com peso decisivo muito grande, jogadores grandes, cascudo para jogos como esse. Gente, futebol, para aqueles que têm colocado sempre a questão tática em detrimento da questão, vamos dizer assim, não digo mística, mas de outras questões relevantes, o futebol ele é muito mais do que uma dinâmica tática e coletiva, embora isso seja extremamente importante. Eu não estou dizendo que o Gabigol não deva dar essa dinâmica coletiva e tática. Estou dizendo que eu acredito que ele dê essa dinâmica coletiva e tática se ele tiver um encaixe favorável à sua movimentação e às suas características. Mas o que eu quero dizer é que o futebol ele é muito mais do que isso. Jogadores crescem em momentos decisivos. Jogadores crescem em momentos como esse. E esse, definitivamente, é um momento em que o Gabigol normalmente cresce. É um momento em que ele aparece. Assim também, jogadores desaparecem em momentos decisivos. Lá no Uruguai vai ser um ambiente de muita pressão, de muita hostilidade. Algo em que o Gabigol normalmente cresce. Ele meio que se alimenta disso para jogar melhor. É incrível, mas se você observar a história do próprio Gabigol no Flamengo, são em momentos como esse que ele melhor desempenha. Então, se o Gabigol está numa condição clínica, física, ok, um jogador novo, e se todas as dinâmicas, táticas coletivas que o Tite tem tentado até agora não funcionam, eu pergunto a você, não seria hora de tentar algo novo, surpreender o adversário e entrar com 2 jogadores que gerem impacto e que são decisivos na história do Flamengo, exatamente em jogos como esse? Vale aqui a pergunta e a reflexão. Bom, mas eu quero aqui
De novo, pedir sua ajuda para que se inscreva no canal, deixe aquele like que é muito importante, comente se você concorda, se você não concorda, compartilhe esse vídeo e até a próxima.